Vamos falar hoje a respeito de acetona e removedor de esmalte. Em qual caso que você vai estar utilizando e como você vai identificar a diferença de um e de outro, tá? Então, assim, basicamente, né, o removedor, hoje em dia, hoje de uma forma geral, a Anvisa está se preocupando muito com a saúde, tanto de profissionais quanto de pessoas, né? Porque tem as acetonas, né? E por muito tempo, né, era aquela acetona muito forte e realmente deu, né, muita alergia nas pessoas, tanto profissionais quanto clientes. Então, quando a Anvisa começa a dar um olhar melhor, opa, tá tendo muitos casos aí de alergia, vamos entender, né? Eles vão entender o porquê dessa alergia, o porquê que isso está acontecendo, aonde está acontecendo, qual que é a frequência, enfim, eles vão estudar o caso para poder entender de onde que está vindo essa anomalia, correto? E aí descobriu-se lá que a acetona mesmo, ela dá muitos problemas, tanto relacionados a respiratórios quanto a alergias. E fora que o consumo também de acetonas para uma classe de pessoas até que aí sim a parte viciada em drogas, né, que aí a gente não vai adentrar sobre esse assunto agora, né? E não vamos entrar. Mas sim, muitas pessoas também utilizavam-se da acetona como meio de se drogar. Então, começou-se a ter essa preocupação, tanto de saúde quanto nesse assunto referente a drogas, tudo bem? Então, começaram a fazer o quê? Fazer a substituição das acetonas por removedores. O que são os removedores? São os produtos químicos que também fazem a retirada de esmaltes, porém, eles eliminaram ou diminuíram os produtos, os componentes, né? Os ingredientes que eram mais tóxicos e nocivos à saúde. Então, eles retiraram a maior quantidade ali daqueles produtos, daqueles itens que davam mais alergias ou irritabilidade para a parte respiratória, certo? Só que assim, aí nós vamos para a parte da profissional, né? Se eu que eu vamos, agora vai entrar minha parte prática de dia a dia de trabalho. Os removedores que não são, que assim, aí as empresas, como começou essa coisa de não pode acetona, não pode acetona, não pode acetona, então aí às vezes você vai encontrar lá removedor de esmalte. Aí você vai encontrar bem pequenininho ali, ó, a base de acetona. É assim que você vai encontrar. Então a gente tem que ficar atenta. Ou não, vai encontrar lá removedor de esmalte. Aí vai estar bem pequenininho, sem adição de acetona ou sem acetona. Então a gente vai ter que se atentar e entender o porquê do que, tá? Então, para cliente ali em si, gente, ou para pessoa que vai utilizar o removedor de esmalte sem acetona, ela vai ter que usar, vai ter que ser adepta a materiais que comportem esse tipo de retirada desse produto. Porque lembrando que a acetona, seja removedor, o que ele faz? Ele é um produto químico que tem uma ação química que ele quebra as moléculas do esmalte para poder fazer a sua diluição e assim a sua retirada. Tudo bem? Agora, se nós utilizamos um material, que nem vou dar um exemplo, gente, eu uso o esmalte e eu finalizo com um extra brilho potente, por exemplo, da Impala é potente, é um extra brilho que ele gruda na unha, que é terrível de tirar. Aí eu vou e eu uso esse removedor de esmalte sem acetona e vou retirar isso aqui. Gente, eu vou ficar ali, ó, até meu pulso criar alguma coisa. Meu dedo vai criar calo, vai acontecer alguma coisa. Porque ele não retira. Ou melhor, ele até retira, só que você tem que ficar ali, ó. Aí por isso aí criou o hábito das pessoas, às vezes, colocar de molho, pegar acetona, molhar bem o algodão, né? Ali, pegar o removedor, molhar bem o algodão, colocar na unha, nananã. Aí deixar lá, colocar papel alumínio ou coloca. Por isso que criou esse hábito. Porque aí você usa um material potente para você ter uma durabilidade, uma secagem melhor aí nas suas unhas. Só que aí de contrapartida, você não quer usar um produto mais agressivo, ou melhor, compatível, que remova, que quebra essas moléculas, né, aqui do esmalte. Então você tem que tomar cuidado, né? Não vai tirar, gente, ou vai tirar
com muita dificuldade. Então, pra gente no nosso dia a dia, é muito complicado você não utilizar os removedores com acetona. Tem que usar, porque senão o seu tempo de mesa, o seu tempo de retirada vai ser muito grande. A gente não tem tempo de ficar colocando algodãozinho, colocar papel alumínio, esperar lá 5, 10 minutos para retirar um esmalte. Vamos falar da prática? Nós não temos. Então a gente tem que estar com um produto compatível que quebre essas moléculas com mais facilidade, que nós consigamos ali ter uma agilidade no nosso atendimento. Então, hoje, o que eu encontrei para equilibrar, né? Tem um removedor, né, com a base de acetona da Ideal, que ele é a base de óleo de argan. Gente, ele é muito bom, ele realmente ele tira, né, esse esmalte com muita facilidade e ele não resseca as unhas ali da cliente, né? Não fica aquela coisa esbranquiçada e não tem um cheiro forte. Ele tem um cheiro até bem agradável. Então, eu pago mais caro hoje nesse removedor, né, da Ideal de argan. Vocês vão ver quando eu estiver lá em curso, vocês vão conseguir observar. Porém, é compatível com os produtos que eu utilizo no meu dia a dia na esmaltação. Ponto, né? Sem agredir as unhas da cliente ou sem agredir muito, né? Porque todo produto químico, de uma certa forma, vai agredir, né? Não tem como a gente falar que, não, imagina, não acontece nada. Mentira, né? A própria esmaltação em si, a própria cutilagem em si já é uma agressão ao nosso organismo. Ponto. Então a gente tem que procurar apenas produtos e formas de que seja menos agressivo, tanto para nós, porque às vezes você pegar uma acetona, gente, e utilizar ali a acetona mais pura mesmo, que seja mais forte, para cliente não vai dar nada. Provavelmente, né? Não vai dar nada. Agora, para você que utiliza isso todo dia, o dia inteiro, por 10 atendimentos, por 8 atendimentos, enfim, para isso você vai fazer diferença no seu organismo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que os EPIs é muito importante, principalmente na utilização, que às vezes, é que nem eu falei pra vocês, às vezes eu tenho um hábito de usar a máscara apenas quando eu tô fazendo ali o lixamento, mas o ideal é que nós utilizássemos do começo ao fim, né? Por quê? Porque a acetona, para cliente que tá sentindo aquele cheiro ali por 30 minutos, 40 minutos, 1 hora que seja, para ela não é nada, porque ela só vai sentir esse cheiro daqui uma semana. Nós não, nós trabalhamos ali todos os dias, o dia inteiro. Então a gente tem que tomar bastante cuidado e responsabilidade com a nossa saúde. Porque lembrando, a gente com saúde, a gente trabalha, a gente faz e acontece. Se a gente não tem saúde, a gente não trabalha, a gente não ganha dinheiro e não faz e não acontece. Então a gente tem que pensar no nosso bem-estar profissional também, antes de lembrar só no lado da cliente ou do processo em si. Então, por isso que a gente tem que encontrar o equilíbrio do processo com a nossa saúde e com o bem-estar de todo mundo. Tudo bem? Então, é isso. É isso. Nossa aula sobre removedores ou acetona é isso. Espero que eu tenha conseguido esclarecer essas informações para vocês, tá bom? Se ficou alguma dúvida, anote, mande e você já sabe o restante. Então, é isso.